a instalação de um carregador de carro elétrico. Como vocês sabem, aqui na Electricar BR eu testo carros elétricos, híbridos e eles precisam ir na tomada, não é mesmo? E hoje eu quero te mostrar nesse vídeo aqui a instalação de um carregador de carro elétrico na prática e detalhe por detalhe, isso passa tanto do totem aqui de carregamento como do carregador portátil, disjuntor, dispositivos DPS, né, de proteção contra surto, o DR que protege caso você encoste ali no cabo de tomar algum choque, algo do gênero, e também aqui uma situação até um pouco excepcional que envolve um transformador. Eu quero mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês esses detalhes. Então, como eu tenho aqui na minha frente, esse é um totem de carregamento. E eu digo isso porque quem vai fazer todo esse processo de instalação é a GreenV, que é parceira aqui da Electricar BR, e todos os detalhes estão sendo acertados por eles. Como que vai funcionar? Aqui eu tenho a frente da minha casa e eu vou colocar um dispositivo que é o totem de recarga. Esse totem, ele fica posicionado aqui na área externa e ele poderia ficar na área interna. E eu criei uma base para colocar ele. Dessa base saem cabos, né, que vão até um transformador que vai ficar dentro dessa casa aqui, que é uma situação até um pouco excepcional, que eu vou explicar o motivo dela logo. E aqui dentro fica instalado esse sistema. Transformador, daqui a gente vai lá pra frente, que é onde fica o quadro de energia. Eu vou dar um corte aqui para mostrar para vocês. E corrigindo minha falha, na verdade não é um quadro propriamente dito, e sim a entrada de energia, que é aqui. Inclusive foi necessário já a substituição de um disjuntor que fica aqui dentro, um disjuntor de 100 amperes. E como vocês podem ver, o cabo que sai lá do transformador. Então, entrada de energia, cabo que vai lá para o transformador e que vai para o totem de carregamento. E agora eu quero explicar detalhe por detalhe do que vai ser instalado por aqui. A turma que efetivamente faz acontecer, começando pela estrela, que é o carregador. Esse aqui é um carregador portátil de 22 kW, ó, tomada de 5 pinos, e ele fica dentro do totem. De um lado essa tomada aqui, do outro a tomada do padrão tipo 2, que é o que conecta com o carro. Vale dizer que esse é um carregador bem potente para uma casa, porque ele chega em, ó, vamos ver se o foco dá aqui, até 22 kW de potência, e o que significa aí o máximo que você vai conseguir de velocidade de carregamento para um carregador em corrente alternada. Entre os outros itens, eu tenho aqui a tomada. Essa tomada é uma tomada de 5 pinos que vai ficar interna ali no totem, e outros itens, como o DR. Esse aqui é um dispositivo de proteção, que no caso, se você encostar num cabo dos carregadores, ele protege você de tomar aí um grande choque. 4 DPS, e ó, esses 4 DPS são dispositivos de proteção contra surto, então se tiver algum surto na rede, o DPS ele tá ali para proteger o equipamento. Smart Point, esse dispositivo aqui é um dispositivo que ele conta uso de energia, quanto que consumiu, quanto que gastou, enfim. Esse aqui é um dispositivo bem legal, inclusive, para você ter num apartamento com vários carregadores, pensando em você medir o uso. Contatora, vai fazer ali os contatos, né? E 2 disjuntores, um fica ali próximo ao carregador e o outro fica lá na entrada de energia. Esses equipamentos, que são as estrelas aqui do nosso carregador, vão ficar, uma parte fica nessa caixa aqui e outra fica lá na entrada de energia, além de terminais aqui, pontos de fixação. E a nossa peculiaridade, porque eu estou no estado do Paraná, que é um transformador. O que acontece? Como aquele carregador de 22 kW é bem potente, eu preciso desse transformador para transformar em 380 volts. Então o que acontece aqui? Cada fase tem 110. Eu vou fazer uma instalação trifásica com 3 fases, só que eu preciso que essas 3 fases cheguem em 380, e esse transformador vai ser responsável por isso. Outros estados, como Santa Catarina, uma fase já tem 220, então é mais fácil. Mas aqui a gente precisa, infelizmente, de um transformador, o que, claro, tem sim um impacto de eficiência. Esse é um transformador de 25 kVA. Então, dos equipamentos, esses são os principais. E aí a instalação, eu já mostro com mais detalhes ali a parte do cabeamento, mas essa instalação, ela envolve 5 cabos, 3 fases, um neutro e um terra.
Esses cabos, eles chegam até o carregador, porque isso, além de ser uma questão de proteção, o carro ele nem libera a recarga em outro caso. Vou mostrar para vocês logo. E por que de tanta potência de carregador? Porque um carro como esse aqui, que é o Renault Zoe, que é o elétrico que eu estou utilizando durante esse mês, no próximo vai ter novidades, ele faz de 0 a 100% em 3 horas com esse carregador. Então é justamente por essa razão que eu tenho esses equipamentos aqui. Agora eu vou mostrar ali a parte dos cabos externa e eu já volto com mais detalhes com o andar da instalação. Antes do carregador chegar por aqui, quero mostrar os cabos que chegam nele. 3 pretos, se vocês forem notar aqui, um azul e um verde. Cada preto é fase. Cada fase aqui tem 110, a gente vai fazer uma instalação trifásica e aí a gente consegue chegar depois com o transformador, que vai ficar naquela casinha, nos 380 volts. Aí o azul e o verde, o que acontece? Azul é neutro, verde é terra. E a gente precisa deles justamente aí, primeiro por questão de aterramento, e o neutro porque precisa ser feito neutro para fazer a instalação com segurança, enfim. Agora o transformador vai ser instalado ali e pela lógica da questão, o que você entende? Que com o transformador ali, ele vai estar conectado na entrada de energia, que está lá mais para frente. Essa entrada de energia chega no transformador, transforma, chega no carregador, a gente tem 22 kW de potência. Instalação 100% concluída. Deixa eu mostrar todos os detalhes de como que ficou esse processo e bater um papo aqui com vocês sobre essa situação e outras situações que também envolvem a instalação de um carregador. Então, de início, a gente tem o totem, né? Que hoje é o item fundamental, que ficou assim, esse totem da GreenV, com o carregador aqui. Só que esse carregador, como vocês já viram, ele é um portátil. Então aqui a gente tem o cabo com o plug do tipo 2 de conexão. E na parte interna dele, como eu já mostro em algumas imagens que eu vou adicionar, você vai ter o carregador portátil aqui dentro, junto de disjuntores, junto de um disjuntor, um DR, 3 DPS e aí tem junto deles a contatora e até um Smart Point para a gente medir o uso de recarga, o que vai ser objeto de outros vídeos, inclusive shorts e etc, né? Então ficou aqui sim o carregador, dá até pra gente ver os passos da grama ainda porque não deu tempo dela se reconstruir, mas olha, aqui passa o cabo que chega no transformador, deixa eu mostrar a parte interna dele. Quando eu abro aqui tá o transformador. Já vou aproveitar para colocar algumas fotos, mas o que acontece é o seguinte, e vocês podem ver pelos cabos. Entram nele 3 fases, neutro e terra, e ele devolve as 3 fases com 380 volts. Aqui no Paraná é 127 volts cada fase, a gente fala às vezes 110, mas é 127. E eu vou agora até a entrada de energia da casa para mostrar como que ficou por lá. E aqui está a entrada de energia, onde a gente tem o relógio, e anteriormente a gente tinha um disjuntor de 100 amperes, que teve que ser substituído porque estava muito antigo, já não estava legal de prender os cabos nele, isso pode até gerar um gasto a mais de energia. E como solução, a gente colocou aqui, ó, uma caixa de passagem, né, que faz uma espécie de bifurcação para sair os cabos daqui e ir até o transformador. E a gente adotou essa solução porque, como já é mais antigo, a instalação é mais fácil fazer dessa forma, e a gente seguiu o padrão da distribuidora de energia, em que a gente faz essa divisão ali de uma forma em que é colocado uma espécie de uma bola em cada cabo, e aí passa para cá. E aí isso vai até o carregador. A gente chegou a pensar em outras soluções, como passar os cabos pela grama, mas aí seria mais difícil, então a gente passou pela parte de trás aqui dessas árvores. E agora eu vou mostrar funcionando em operação. Zoe, então, eu deixei aberto aqui a porta, até dando um adendo. Esse Zoe, ele é aqui do grupo Barigui de Curitiba, nome da concessionária Fórmula Renault, eles que estão me cedendo esse carro. Carrega aqui na frente, eu vou conectar o carregador, claro, só um plug, porque a corrente é alternada, você não consegue ter corrente contínua em casa, porque seria alta tensão. E aqui tá o cabo, eu vou pegar ele fica apoiado nesse suporte, e vamos levar até o carro. A gente fez um cálculo aqui para ficar uma distância ok. Peraí que o suporte caiu, o carregador caiu. E agora vamos conectar no Zoe. E olha, opa, ele leu Ascend Zero Emission, que é o nome que a Renault dá para os elétricos dela. O Zoe tem uma particularidade, porque como ele carrega aqui na frente, estica até um pouco mais o cabo. A maioria dos carros é aqui ou ali atrás. E aqui no painel ele já está bem carregado, ó, tá com 95% de bateria.
Então ele dá até 25 minutos, o que é muito tempo, mas isso é porque ele protege a recarga. Esse carregador aqui, ele tem uma boa potência. Esse carregador aqui, ele tem 22 kW de potência, e com 22 kW você consegue carregar um carro como o Zoe de 0 a 80% em cerca de 3 horas, o que é bem rápido. Numa tomada 220 demoraria umas 15, e com um carregador de metade dessa potência demoraria 6 horas, e se for ainda mais lento demoraria quase 9. Então é bem rápido, é quase que uma carga semi-rápida que eles chamam, porque a gente fala muito que corrente alternada, que esse aqui é carga lenta, mas na verdade isso aqui já seria uma carga semi-rápida. Ele carrega numa velocidade muito boa, isso é um ponto muito positivo do Zoe. Carros que tem isso são Porsche Taycan, Audi e-tron, e a grande questão é você carregar mais rápido. Relembrando, né, a gente só está utilizando um carregador dessa potência e com transformador e tudo, porque de fato o objetivo aqui da página, né, é a gente falar sobre carregadores e carros com a maior potência e tudo. Então por isso que a gente colocou um transformador, porque você poderia sim fazer uma instalação muito mais simples na sua casa. Você poderia instalar o que é um carregador de 7 kW, que aí mesmo em rede 127 volts, você puxa duas fases, né, e você consegue chegar no 220, e isso com muito menos complexidade do que com um transformador e muito menos custo. Um transformador custa sim, tem um preço significativo. E até aproveitando, eu sei que essa parte de preços é muito interessante, e todo mundo quer saber, né? Você tem no site da GreenV, item por item, modelo por modelo, tanto só o carregador portátil, tanto o totem com o carregador portátil, e aí o transformador é uma cotação à parte, mas você tem item por item de tudo que a gente precisou, e lá você vai ter também cotações dos disjuntores, etc. Mas em linhas gerais, tá? Diria que essa é uma instalação que fica na casa, com tudo isso aqui, fica na casa de 20 mil reais. Só que se você for instalar o de 7 kW, que é o mais normal, já vai baixar para praticamente metade disso, porque dispensa o transformador. O transformador é um produto de mais de 5 mil reais, então é bem caro. E se você tiver só o portátil no site da GreenV tem modelos que começam em 2.900. Então isso vai conforme a sua necessidade. Eu já deixo aqui um ponto: com o cupom EletricarBR você tem 5% de desconto em todos os produtos. E relembrando, né, a instalação é uma área muito séria, é uma parte muito séria de um carregador. A gente está mexendo com energia, tem bastante pássaro aqui também, mas a gente está mexendo com energia, então é sempre bom uma empresa de confiança. A GreenV instala carregadores para Porsche no Brasil todo, e há muitos anos. Eles instalaram o primeiro carregador em 2013, então por isso que eles são parceiros aqui da página. E tá aí o resultado da instalação, que ficou bem bacana. E termino com o Zoe carregando. E aí, gostaram? Comenta aqui embaixo, teremos novos materiais. Eu tô fazendo muito shorts, porque lá no Instagram da EletricarBR o foco sempre foram os vídeos mais curtos, e tô trazendo aqui pro YouTube num formato bacana também. Então é isso, carregador aqui da GreenV, tem até QR Code, e tá feita a instalação, meu posto de energia particular.